Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso videocast. Hoje vai ser uma conversa muito legal com dois campeões aqui no tema dados e inteligência artificial. Eu sou Carlos Eduardo Carvalho, mas, por favor, Cadu, como vocês já me conhecem, vou fazer uma rápida abertura e apresentar os nossos convidados para a gente engatar aqui nesse papo, que eu acho que vai ser muito rico para todo mundo que tem interesse no tema. Estou aqui com o Rafael Andreatta, diretor de inteligência de negócios da Unilever, uma pessoa que tem uma bagagem, um histórico muito bom dentro da Unilever em dados, vai trazer aqui a sua visão, a sua experiência. Obrigado, Rafa, por aceitar o convite. Imagina, que eu agradeço. E estou com o Pedro Nunes, sócio executivo da Bridge, do Bridge Technology, trabalhando com projetos de dados e IA em diversas empresas. Então, Pedro, muito obrigado, bom dia. Eu que agradeço, muito prazer por conhecer você e acho que vai ser uma discussão bem rica aqui hoje. Legal, gente. Então, vamos começar? Bora. Estou com duas pessoas aqui que têm bastante calibre para falar sobre dados, em diversos aspectos. E eu vou trazer primeiro, para aquecer a nossa conversa, uma informação que a Cisco recentemente colocou para o mercado. A Cisco fez um relatório recente sobre AI Readiness. Então, a prontidão que as empresas têm ou não têm para engatar de vez na sua estratégia de inteligência artificial. Dentro do que a Cisco analisou em mais de 8 mil empresas, eles separaram em 6 pilares que as empresas precisam olhar para dizer se elas estão prontas ou não para IA. Um desses pilares é dados. Um outro pilar relevante também é governança. Então, governança e dados foram os pilares mais mal avaliados por essas empresas. Tá? Enquanto muitas delas, em termos de estratégia, visão de futuro, talento, estão se colocando como maduras para onde elas querem ir, elas trouxeram que o alicerce central de tudo isso, que são os dados, tem baixo nível de maturidade. Então, eu aqueço por esse relatório da Cisco, que é global, com 8 mil empresas. E aí, Rafa, eu começo com você. Se apresenta, fala um pouquinho do que você faz e fala para a gente como a Unilever está trabalhando esse desafio complexo da centralização versus descentralização numa companhia do tamanho e do porte da Unilever. Como é que você está lidando com esse desafio pessoalmente? Bom, primeiro me apresentando, sou Rafa Andreatta, 15 anos de Unilever, vários deles, a maior parte deles em supply, porém, os últimos 5 anos trabalhando com a gestão de dados da empresa e criando inteligência para todas as áreas de negócio. Pegando o ponto que você falou e pegando um pouco dessa parte de o que eu acho que a empresa tem que ter para estar pronta para IA, eu acho que a parte de processo ela é crucial. Só que você tem a parte da governança e você tem a parte do processo. O quanto que a empresa está disposta a se mudar, a trocar a forma como ela trabalha, para aí sim poder ter IA ou poder operar com dados. Eu acho que esse foi o resultado da jornada que a gente teve. Não dá para fazer isso se você estiver descentralizado. No início, quando você vai começar essa jornada, seja uma jornada de IA, seja uma jornada de estruturar a empresa para ter dados, é fundamental você estar operando de uma forma centralizada para facilitar a mudança dos processos da empresa. Porque senão vai ser muito difícil você ter força para conseguir mover as estruturas. Pensa que um processo, a menos que ele seja de uma área única, a descentralização faz sentido. Normalmente os processos são cross, eles permeiam várias áreas diferentes. Se você estiver descentralizado, a briga política para conseguir resolver isso numa empresa vai tomar muito tempo e provavelmente vai acabar matando a própria área. Então, a minha sugestão é, entre operar centralizado e descentralizado, no início tem que ser centralizado. Até você conseguir estabilizar os seus processos e, mais que isso, a governança, como você colocou. Lá a gente tem um nome bonitinho para isso, que é Change Management, que é como que a gente consegue, de fato, fazer com que todas as pessoas usem a informação da forma correta. Isso passa desde você padronizar a fonte, tem que ser uma única, não adianta você ter diversos números gerados por áreas diferentes para dizer a mesma coisa, só gera entropia. Por isso a centralização também é importante, senão cada área vai começar a querer a sua própria. Outro ponto no Change Management, o nível das pessoas. Quando a gente começou a jornada 5 anos atrás, a gente não começou com todo mundo. A gente começou com um grupo seleto, tinha 40, 50 pessoas que de fato estavam operando aquilo. Hoje eu estou falando de milhares. Mas é algo que tem que ser gradual também, porque você precisa de muito aprende, apanha até você resolver, e ter não só a fonte, mas a forma, o storytelling, toda a parte visual que você tem que estar mostrando, apresentando aquilo para alguém, tem que passar por um grupo menor e seleto. Então, voltando aí à sua pergunta inicial, a gente trabalhou durante muito tempo centralizado, diria 4 anos e um pouquinho.
Ano passado, a gente deu o primeiro passo para uma descentralização. Qual foi esse passo? Separar o que é técnico do que é mais business-oriented. Né, eu aprendi isso com o Capra, né, que foi um dos meus mentores, tem 3 blocos dentro da ciência de dados. O bloco de negócio, o de programação e o de estatística. A nossa área consegue equilibrar os 3 hoje. Mas eu tive que fazer um corte para a parte mais técnica, sem ficar centralizada numa outra área mais ligada a IT e menos a negócio. Por quê? Um dia a área vai acabar descentralizando, mas a parte técnica não pode. A técnica tem que ser uma só. Interessante. Então, para manter essa parte centralizada, tipo, full, eu descentralizei ela da estrutura de dados para que todo o resto da estrutura de dados possa, né, no futuro, pensar se faz sentido ou não uma descentralização. Né? Então, hoje a gente segue praticamente centralizado, porém com a parte técnica reportando também para a TI, porém reporta comigo num pontilhado. Então, estamos fazendo um soft change. Esses recursos estão indo também para a TI, esses que você está chamando da parte mais técnica, eles foram então para esse outro guarda-chuva? Foram para o guarda-chuva de TI. Legal. O que tem várias mudanças, né? Mas eu acho que a mais importante para eles é o desenho de carreira. Entendi. Porque o nível que eles têm de programação e o que eles conseguem criar hoje, até por ser uma galera muito mais geração Z, é tão grande que você é um desperdício não usar isso dentro de TI. Né? Então, o que esses caras sabem, seja de Power Apps, seja de CX, são coisas que a galera mais antiga fica aprendendo através de cursos, os caras vêm de fábrica. Né? Então, é um desperdício perder isso. Legal. Muito bom. Com complemento, Pedro? Eu acho muito interessante, principalmente quando a gente fala sobre a ótica, né, da inteligência artificial, eu acho que você trouxe de uma forma bem precisa, que a gente precisa ter atenção aos processos, que eles estejam sendo feitos de forma adequada para a gente conseguir garantir todas as informações, mas essa questão de separar o técnico do business para conseguir dar esse trabalho para as pessoas mais especializadas, que concentram mais o conhecimento técnico, para conseguir trabalhar uma arquitetura de dados, para conseguir trabalhar uma camada semântica, conseguir organizar os dados de forma adequada dentro da organização, de forma que o business consiga consumir essas informações. E uma analogia que eu faço bem interessante é que assim como o business precisa consumir essas informações, para a gente trabalhar inteligência artificial dentro disso, a gente tem que ter as informações dentro de casa muito bem trabalhadas, gerenciadas e governadas. Então, quando a gente fala muito sobre inteligência artificial e a gente fala sobre esse tipo de trabalho, a gente precisa ter uma atenção à governança para a qualidade dos dados, para a gente garantir que o que está sendo utilizado dentro de uma inteligência artificial para fazer um trabalho preditivo ou algum trabalho mais generativo, ele tem usado fontes de dados confiáveis dentro da organização, que os dados estejam adequadamente estruturados. Vou fazer um gancho aqui e vou voltar para você agora, Pedro, com uma pergunta. O Rafa trouxe uma visão de amadurecimento do tempo, né? Primeiro com a centralização, para agora, através de um processo de entendimento de amadurecimento da organização, falar sobre descentralização. Você, como sócio da Bridge Technology, você tem alguns clientes que estão com desafios similares, né? A gente passa por projetos de diferentes níveis de maturidade em dados. E não sei se você vai concordar, me parece que tem um lugar comum, que são empresas que têm dificuldade ainda de definir o seu single point of truth, né? Que parece ser um lugar muito comum de dor de diretores, executivas, não saberem se estão usando mesmos KPIs, mesmos números, mesmas métricas, quando vão falar de indicadores de negócio. Por exemplo, inadimplência de uma loja. Então, um business de shopping center, você tem uma dificuldade de saber se o meu indicador de inadimplência é o mesmo indicador do Rafael. Compartilha com a nossa comunidade como é que você está vendo esse cenário mais macro, olhando vários clientes que você possa aqui comentar, dessa questão da governança, né? Níveis de maturidade, desafios que você tem visto. Perfeito. Em linha, dentro do que você falou, eu acho bem legal a gente trazer um pouco da ansiedade do mercado hoje. Assunto dados, ele é um assunto que está num trend muito forte. Nos últimos anos, cada vez mais a demanda por projetos e iniciativas de dados dentro das organizações cresceu muito. Então, é muito comum a gente estar falando com os diretores, a gente está falando com executivos, com gerentes, todos preocupados com a dinâmica de como os dados estão sendo tratados dentro da organização. Porém, existe uma diferença muito grande entre aqueles que enxergam o problema organizacional,
por uma organização não ser data-driven, né, não ser orientada a dados, ou que eles estão preocupados em apagar o incêndio ou entregar um pouco de trends para um outro board diretivo ou apagar um pouco dessa ansiedade que tem. Por que eu falo isso? Pensa comigo. Às vezes a preocupação está muito maior em disponibilizar uma visualização ou automatizar um relatório para você apresentar para um board diretivo, etc., do que organizar os dados em si. Então, quando o foco é automatizar, tirar o trabalho da mão de alguém, que não é errado, é um foco bom também, mas quando o foco é tirar isso, mas você não se preocupa com a camada que está por trás, com a arquitetura de dados, com os dados que compõem isso, você começa a viver essa dor, que é: como eu sei que essa informação que eu estou apresentando é a informação mais íntegra, mais atualizada, a informação que eu deveria estar utilizando nesse tipo de relatório? Organizações que acabam estruturando seus trabalhos de dados de forma a apagar incêndios no dia a dia, que é necessário, mas não pode ser só isso, não olham muito, não tem tempo, né? Não acabam tendo braço, não tem prioridade para olhar o back-end dos dados, né? Que a gente pode chamar assim. É a arquitetura, a espinha dorsal, o esqueleto dos dados. Onde está o dado? Por que eu tenho um dado na área A dizendo X e um dado na área B dizendo Y? Qual desses dados eu devo confiar? Então, mas existem também aquelas organizações que estão preocupadas em fazer um trabalho preparatório, um trabalho de sedimentar uma governança, um trabalho de criar uma cultura de dados, até porque isso é um trabalho cultural. Uma pessoa que está desesperada, um diretor, um executivo, um gerente que está desesperado em tirar um relatório de um trabalho manual e somente esse tirar o trabalho manual, ele está sendo demandado de um superior dele ou alguma coisa, um trabalho orientado a tirar isso. E ele não está com essa preocupação por trás. Então é importante a gente ter essa cultura de criar a preocupação, não só nessa camada média, mas na camada executiva, que toma as decisões e coloca dentro de um roadmap estratégico ações que, em vez de trazerem resultados pontuais em determinadas áreas com automação de relatórios, trazem resultados organizacionais, que são direcionar uma organização a ser data-driven. Eu tenho tanta coisa para comentar no que você está falando, que eu estou me apertando aqui. Eu vou tentar separar em 3 blocos. Tá? O primeiro é sobre o dilema que você colocou, que é a pressão do negócio para ver algo pronto e a importância de você estruturar a sua base. A gente viu exatamente isso. O segredo foi realmente separar a equipe. Né? Então, dentro da minha área inicial, nós começamos com 8 pessoas. Hoje estamos em 56, com uma previsão de fechar aí o ano perto de 61. Só que quando a gente começou dos 8, eu tinha que deixar 4 para negócio. Não dá. Porque se você não mostra para o negócio... O grito de socorro, o pedido de socorro. Porque o pedido de socorro é o que vai fundear o crescimento. O que aconteceu antes de eu chegar? Né? A área já existia 2 anos antes de mim, eram 3 pessoas no início. O gestor anterior... ele queria só fazer estruturação. E o negócio não tinha paciência nenhuma, porque não via uma resultante, não via aquilo ser aplicado. E eu vi isso em alguns projetos que eu fiz ao longo dessa jornada de dados, que algumas outras fontes, especialmente aquelas ligadas a shopper, que são muito mais complexas do que as que são ligadas ao varejo, às lojas em si, elas tomam muito tempo para você estruturar pelo tamanho, pela complexidade, e as pessoas não veem valor enquanto não vem o resultado. Então, eu sempre tive que separar, deixar uma galera só respondendo o negócio para criar valor e ansiedade para ver mais sobre aquilo, enquanto a outra metade da equipe está focada em estruturar, porque a estruturação vai te trazer, qualidade, né, para você ter certeza que o dado é ou não confiável. Então, eu lembro quando a gente começou na jornada, transferência de dados, para quem não sabe, você está recebendo dados de diversas fontes, né? No final do dia é quase um torrent, para ficar mais fácil para a galera entender. É verdade. Quando você baixa um torrent, você está baixando quadradinhos soltos. Eles vão se juntar formando o arquivo. Pode ter um quadradinho que vazou, não caiu ali com você. Só que você não sabe o que vai vir. Então, se você não está fazendo um check, ou para uma empresa que nem o tamanho da Unilever, estou falando de milhares de produtos, às vezes é um produto super pequeno que ficou de fora, você não vai pegar ele num totalizador. Né? E aí você vê que uma loja ficou 4 meses sem vender aquele determinado item. Você acha que você tem um problema, mas na verdade o problema foi que faltou o dado. Quando a gente foi descobrindo isso e ganhando mais corpo para fazer realmente checks que fossem, pegasse do nível loja, dia, aquele produto costuma vender, não vendeu por algum motivo, liga para o cara de vendas para saber, olha, isso aqui faz sentido ou não, para ligar para o fornecedor para pegar o dado de volta. Se eu não tivesse esse tempo de estruturar, a área tinha morrido.
Porque uma coisa é ficar sem um produto pequeno, mas vai ficar sem o Omo 800 gramas um dia na sua fonte de dados para ver o que acontece. Sua área cai. Né? E eu já vi isso com fornecedores de mercado. Né? Então, acho que isso ajudou muito a gente a trazer confiança. Então, isso foi sobre o dilema né, que você colocou. O outro ponto que você falou sobre a importância de ter uma fonte única. Hoje, a fonte que eu solto para a empresa, ela é a soma de 23 fontes. Né? E não é que são 23 fontes falando de coisas diferentes, são 23 fontes falando da mesma coisa. Então, como que eu faço 23 fontes que estão falando sobre a mesma coisa se transformar numa fonte única? E dialogar, né? E dialogar, e ter uma lógica. Então, tem toda uma estruturação de depara por trás, que é um puta corno job que ninguém quer fazer, né? Que até hoje com o IaaS já conseguiu evoluir um pouco disso, mas que é fundamental para a empresa falar uma linguagem única. Senão eu vou chamar um produto de cartucho e o outro vai chamar de cartão. E o outro, aí cada fonte vai estar numa lógica diferente e você não consegue ter uma visão de mercado. E pensa que eu não opero só os dados de Unilever, né? Eu opero dados concorrenciais também. Então eu estou falando de mais de 200 mil produtos, né? Que você tem que categorizar de uma forma para a empresa inteira falar a mesma língua. Perfeito. É um corner job crucial e que se a gente não tivesse feito, com certeza ela também não teria tido o sucesso que ela teve. Gente, poderia ficar aqui muito tempo só nesse assunto, né? Porque a experiência dos dois está sendo magnífica. Eu vou puxar uma fala aqui para já aquecer talvez o próximo tema, que é o seguinte. Tem uma frase que está sendo bastante falada, ainda mais agora no advento das IA generativas, dos novos modelos de IA, que é um modelo de IA, ele é tão eficaz, né, tão bom quanto forem os seus dados. Então, para o pessoal que é menos técnico, né, a gente fala muito sobre isso. Tá todo mundo querendo fazer POC de IA generativa, tá todo mundo querendo fazer POC de chatbot inteligente, POC de geração de relatórios automatizados. E aí vem o primeiro dado, né, a base de tudo, que é esse relatório da prontidão, falando dessa diferença. Né? Se você está numa camada ainda de baixa maturidade de dados, esse salto para IA talvez pode gerar uma expectativa para os executivos que não vai ser atendida. Então esse é um alicerce aí da próxima linha de perguntas. Eu vou voltar para você, Rafa. Fala um pouquinho do Hub, né, da estrutura de dados que você tem. Além dessa parte de visualization, de relatórios, o que vocês já estão namorando, sentindo ou se preparando para produtos, modelos ou alguma coisa relacionada mais a IA? Falar um pouco mais em modelagem primeiro, depois eu vou para IA, até porque o que você está falando é o que eu vivia 6 anos atrás. Tá. Antes de eu cuidar da parte de dados, eu era o planejador de demanda de toda a parte de limpeza da Unilever. Então, quando a gente fez a transição do Omo, que a gente saiu de 1 kg, 800 gramas, quando a gente compactou o produto, foi um dos desenhos que eu fiz. E vários desses desenhos, eu tinha que ter uma visão de mercado que era super complexa, porque alguns produtos eram totalmente novos, como o Omo para diluir, que era 500 ml para fazer 3 litros. Como é que você vai projetar a demanda de um negócio que não existe? Né? E aí a gente começou a fazer POC de dados, né? POC usando os dados que a gente tinha de sellout, que estava totalmente desorganizado, desestruturado, para a gente ver se a inteligência artificial ia criar um forecast melhor do que o forecast do planejador. É claro que foi tudo horrível. Nenhuma POC funcionou naquela época, porque a fonte estava cagada. Né? E aí, além da fonte estar cagada, ela não tinha histórico, ela não tinha tratamento, ninguém ali sabia operar Big Data. A gente mexia só em Excel, e Excel de 500 mil linhas. Né? Então, assim, pensa que hoje a minha base tem 5 bilhões de linhas. É completamente diferente o jeito de operar, né, de 5 anos depois. Hoje, eu estou discutindo algumas POCs no mercado, e essas POCs, eu acredito que pode dar um resultado bom, porque a casa está estruturada, tem 3 anos e meio de fonte de dados com qualidade, que está ornando, que tem uma lógica de construção, e que eu já fiz várias séries temporais em cima delas, e eu vi que faz muito sentido. Então, hoje eu já faço projeção de sellout para o fechamento do mês, para o mês seguinte, com nível de assertividade maior do que o que eu tinha quando eu era planejador. Então, beleza, eu já estou conseguindo fazer isso através de séries temporais, que é um tipo de modelagem, né? E que alguns vão chamar de inteligência artificial. Né? Mas esse é só um lado. Agora, sobre generativo. A parte generativa, ela entra num ponto complexo, que é o quanto que eu posso revelar ou não para a inteligência artificial. Né? O quanto eu quero que ela aprenda sobre algo e o quanto que ela de fato vai conseguir aprender. Se é só para uma leitura, para uma explicação, eu acho que isso vai fluir super bem nas empresas. Você pegar um IA e conversar com o vendedor, explicando para ele o resultado dele, ou o que aconteceu, show. E isso a gente já está em N testes
diferentes para que aconteça, né, em algum momento. Até porque não é algo complexo. Agora, o ponto é quando você vai começar a usar IA para gerar ideias de mercado, tipo, olha, eu tenho espaço no mercado para a inclusão desse produto diferente que você não está atuando hoje. Aí eu já acho que a gente entra num momento onde muda completamente a visão da IA. Uma coisa é a IA bonitinha que a gente opera hoje. A outra é a IA ditando o mercado. Isso que está construindo hype. Que vai construir o hype, que vai fazer a gente mudar o nosso hábito de consumo. Essa parte ainda eu não vejo ninguém fazendo, mas eu vejo como uma possibilidade. Né? Seja a IA ditando o que você vai comprar, porque você vai estar no supermercado, ela vai sugerir o que é bom para você, né? E isso ao vivo dentro. Então, eu já falei isso aberto em alguns eventos, já falei com alguns clientes. Eu imagino que o mundo onde eu vou entrar numa loja, a câmera vai me identificar, ou eu vou colocar o meu código num carrinho, que já existe, porque o Amazon já faz isso nos Estados Unidos, ele está perto de acontecer, e quando eu estiver andando, ele vai estar rastreando eu pela loja. Se eu passei na frente de uma gôndola de um produto que eu costumo comprar e eu não peguei ele, eu vou ser notificado e vai aparecer algum desconto em cima desse produto para tentar me atrair de volta e voltar a ter um hábito de consumo que eu posso ter perdido dentro daquela loja. Isso é mudar o hábito de consumo. E, além disso, ela sugerir a criação de produtos que a minha empresa não está colocando e que alguém já teve uma ideia ou ela está vendo como oportunidade. E aí eu começo a mudar o mercado. Esse é o meu receio com a IA, que eu acho ótimo, se a gente for parar para pensar, mas isso começa a ficar perigoso. Né? Mas quando é só falar de coisinha bonitinha, conversa, tudo bem, vai fluir, isso é numa boa. Legal, Rafa, obrigado. Pedro, me dá um pouco a sua visão de o que a Bridge Technology tem feito para ajudar os clientes nesse sentido. A gente tem clientes que já estão testando IA generativa, outras aplicações de modelos, né, de previsão de demanda, previsão de preço, mas também temos os clientes que estão na fase inicial da estruturação das suas bases, dos lakes. Passa um pouco pela jornada, como você se sentir mais confortável, até para quem está ouvindo entender que tipo de serviço assim, você tem conduzido. Não, perfeito. Acho que tem um ponto que a gente precisa começar essa conversa, que é destacando a importância de ter uma segurança dos dados e das informações que você tem dentro da empresa, né? A gente vai falar de segurança, a gente sempre fala, segurança é sempre um assunto importantíssimo quando a gente está lidando de tecnologia da informação. Basicamente, a gente usa um grande volume de tecnologias para gerenciar essa informação que a gente quer, e a IA generativa hoje está incentivando as pessoas a compartilhar mais informações em lugares que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Por exemplo, você tem uma série de ferramentas de IA generativa hoje com acesso ao público. Isso foi democratizado. Então, um assunto que até 2022 as pessoas não tinham tanto contato claro no dia a dia delas, agora faz parte intrínseca do cotidiano. Abrir o ChatGPT para pedir para ajudar, desde fazer uma receita de bolo até para compor uma ata jurídica em relação a algum tipo de análise que você está fazendo. Então, o primeiro ponto muito importante que a gente tem que tomar cuidado é com a segurança das informações. E aí começa uma questão de governança e políticas de dados e de segurança. A organização e as pessoas das organizações saberem do risco que tem você subir um contrato, você subir informações estratégicas do seu negócio dentro de uma ferramenta pública de inteligência artificial generativa, que vai usar aquela informação para construir sua própria inteligência. Então, empresas que querem trabalhar com modelos generativos e modelos de inteligência artificial, elas precisam começar a trabalhar essas informações dentro de casa, com suas políticas e seus modelos de segurança. E o que isso leva a gente a entender? Que a gente precisa estudar e trabalhar bem os nossos dados de casa e saber trabalhar eles dentro de casa. Não é jogar eles para fora, porque sempre foi o ouro da mina de ouro, né? O diamante da mina de diamante, sempre foram as informações das organizações. E você jogar isso para público traz um risco muito grande para o seu negócio. O que a gente tem de casos no mercado vendo de IA generativa respondendo com coisas num modelo que organizações tinham sensíveis e escondidos, e hoje ela cria um modelo para você com base de informações que outras pessoas subiram naquela plataforma, traz um risco muito grande. Então, qual é o primeiro ponto que eu acho que a gente precisa trabalhar? É estabelecer um bom controle, gestão e governança dos dados e das informações. Como a gente usa essas informações? Quem são as pessoas que têm acesso a essas informações? Como elas estão estruturadas e elas se comunicam?
Até porque, se a gente vai trabalhar com IA generativa e a gente vai trabalhar com inteligência artificial dentro de casa, a gente vai usar os dados que a gente tem dentro de casa. E se você pegar conceitos de machine learning para aprender com dados bagunçados, desestruturados, que não fazem sentido, a sua inteligência vai ser bagunçada, desestruturada e não vai fazer muito sentido. Então, aí dialoga com aquilo que a gente estava falando um pouco antes, né? Não dá para a gente ignorar a necessidade de apagar incêndios no dia a dia, não dá para a gente ignorar as necessidades e os pedidos de socorro que as áreas de negócio têm cotidianamente. Mas se a gente só focar nisso, a gente vai estar deixando de construir uma base estruturada e perdendo até uma vantagem competitiva em relação a outras organizações que começaram a trabalhar dados de forma adequada. E aí, como? Aí vira um dilema, né? Pô, Pedro, mas aí a gente tem que apagar o incêndio, tem que construir o caminhão do corpo de bombeiros, garantir que a água está lá, tem que estar treinado para fazer isso? Sim. Só isso. A gente tem que fazer isso, porque é o mercado hoje. Então, a abordagem que normalmente a gente tem trabalhado dentro dos nossos clientes e tem sido muito popular e tem trazido um valor, é trabalhar com agilidade, com times multifuncionais, trazendo como o Rafa disse, para trabalhar com dados, a gente não vai pegar um tipo de profissional e trabalhar eles. A gente está falando de engenharia de dados, a gente está falando de ciência de dados, a gente está falando de profissionais que vão lidar com visualizações mais simples no Power BI, visualizações mais complexas, Grafana, usar muitas tecnologias. A gente está falando de user experience, a gente está falando de designer, a gente está falando de data storytelling, né, narrativa de dados. Então, você achar que não precisa trabalhar isso com um time multidisciplinar, você já vai começar jogando em desvantagem, porque você vai encontrar muitos obstáculos em relação ao conhecimento que você precisa. E, a partir de um time multifuncional, use os modelos ágeis que permitem você a entender qual é a urgência e o espaço que você tem em espaços pequenos, em sprints, né? Então você pode montar uma esteira ágil, em que essa esteira ágil ela tem com o seu time multidisciplinar trabalhos priorizados, tanto de estruturar uma arquitetura de dados, criar uma camada semântica dentro de uma área para saber que todas as análises que vão ser feitas naquela área vão ter acesso aos dados relevantes que são utilizados naquela área. Olhar a cadeia de valor, né? Falar, pô, esse processo aqui ele é intrínseco dentro da organização. Vamos criar uma camada que junte esses dados e dê para várias áreas de negócio diferentes acesso às informações mais necessárias para fazer seus relatórios. Ao invés de você sair correndo em cada área e criar para cada área seu relatório e fazer um trabalho de apagar incêndio nesse nível, você faz um trabalho estruturante, que você permite a organização até a trabalhar de forma segregada, né? Você construir um alicerce que permite depois você ter um esforço mais técnico, um time condensado e áreas de negócio capazes de fazer suas próprias análises. Legal. Nossa, tenho, de novo, né? Um monte de comentário aqui no meio. Vou só separar dois, tá? O primeiro sobre a segurança e depois sobre a estruturação da equipe. Uhum. Sobre a segurança, e parece até hipócrita, às vezes, que são as pessoas que mais incentivou no mercado o compartilhamento de dados. Uhum. E eu continuo incentivando entre varejo e indústria. Uhum. Porque os dois têm o mesmo objetivo, que é ambos crescerem. Né? A indústria não quer que ela cresça e o varejo caia e vice-versa. Perfeito. Né? É um ganha-ganha. Então, você compartilhar o dado com outras indústrias que estão querendo usar esse dado para o desenvolvimento do mercado, isso é extremamente válido. Uhum. Para mim, o problema é quando você coloca isso dentro de uma leitura de IA, que o dado vai estar aberto, né, para N pessoas e pessoas que não têm o conhecimento ou a vontade de desenvolver o mercado, tem só sua vontade própria, aí fica perigoso. Porque você pode criar players que não querem desenvolver o mercado. Eles querem ter o seu próprio ganho, reduzindo o tamanho do mercado, porque tanto faz o que é o mercado. O cara é pequeno, ele tem realmente lá comer pelas beiradas. Então, para mim, o grande risco é você liberar esses dados para IA sem nenhum tipo de segurança, como você colocou. Você pode fazer com que a própria tendência seja a diminuição do mercado que a gente tem hoje. Isso para vários, eu estou falando de bem de consumo, a gente pode estar falando, obviamente, de qualquer tipo de mercado. Agora, sobre a estruturação da equipe que você colocou, que é bem legal. Os perfis são muito diferentes e não existe uma pessoa que mistura os dois. Quem é programador, o cara gastou muitos anos para saber montar algoritmos e programar. O cara que é estatístico, ele aprendeu anos durante modelos diferentes. E não sobre... Ele tem uma língua. Ele vai falar provavelmente R. Né? Enquanto que o programador vai saber Python, vai saber estruturação de banco de dados. O cara vai conseguir reduzir o tempo de processamento. Então, são dois tipos diferentes. E para o cara ser bom de modelagem, vai anos de prática.
Então, o cara tem que trabalhar em diferentes mercados e ele tem que, com isso, ver qual das modelagens que ele está testando se adequa melhor a cada uma delas. Então, são anos de experiência em coisas completamente diferentes. Some-se a isso o cara de design. Que o cara que, para ter o dom visual e estético, normalmente não é programador. Sim. É muito mais um designer, alguém que sabe deixar visualmente algo legível, organizado, sabe contar uma história. E é a diferença entre entender a história e contar a história. Que normalmente o programador ele vai querer contar aquilo de... É que nem... eu acho engraçado que as pessoas do meu time que são programadores, os natos, eles chegam para me contar uma história, eles fazem um rebuliço. Então, eles contam com muito detalhe. Porque na linha de programação, você tem que ter detalhe de tudo. Isso. E eu vou conversar com alguém de negócio, o cara vai contar a mesma história em 1 minuto. Né? Então, assim, muda muito. Isso é importante na storytelling. Quando a gente vai para a parte de CX, a pessoa tem que gostar de conversar com alguém. Tem que ter muita empatia. E, normalmente, o cara que está mais ligado à parte técnica, ele gosta de ver no mundo dele fechado. Não estou generalizando, mas boa parte dos programadores gostam de sentar e codar o dia inteiro. Ele não está ligando que o cara pediu tal coisa com detalhe X. Ele quer o melhor para aquele tipo de desenho que ele está montando ali. Então, são perfis sociais diferentes entre as pessoas. Você buscar alguém que tenha tudo isso é impossível. É isso aí. Gente, tem muita coisa que já foi falado aqui. É difícil até conseguir resumir e fazer um empacotamento. Mas eu estou aqui ouvindo e pensando como está sendo rica essa conversa. A gente falou de governança, de estruturação, de equipe, de segurança, de prontidão. Daria para explorar muito mais, mas a gente tem um tempo curto. Eu queria passar para o último tópico. E aqui eu vou explicar para vocês uma coisa diferente, né? Não sei se todos conseguem ver, mas a gente tem aqui na mesa o Batman e o Capitão América. Isso não é à toa. Além de profissionais muito experientes, né, de destaque no mercado aqui em dados e tecnologia, são 2 amantes dos quadrinhos, dos jogos. Eu vou tomar a liberdade de passar para esse tema agora, porque os 2 amam esse assunto. Começar pelo Rafa. Rafa tem um canal específico sobre isso. Fala sobre o seu canal, convido o pessoal também para te seguir. Boa. Bom, eu cuido do canal Geek com Q. Ele chama Geek porque é games, estátuas, entretenimento e quadrinhos. Por isso que é com Q e não com K. A gente trabalha tanto no YouTube quanto no Instagram. Tem o TikTok também, que ele cresce naturalmente sem muito esforço, né? Mas está lá. A gente usa 2 ângulos diferentes, tá? No YouTube a gente trabalha em entrevistas. Então, diversas personalidades do meio do quadrinho, especialmente, né, do lado brasileiro, contando a história, a trajetória. Então, se quer saber um pouco mais sobre os quadrinistas brasileiros, é um ótimo caminho, além de saber também sobre a produção, né, e criação de várias action figures, estátuas, então, e coberturas de evento, né? Normalmente as grandes cons aí a gente acaba cobrindo, seja as internacionais ou as nacionais. No Instagram, aquela vontade de gastar dinheiro, a gente coloca todas as fotos bonitas, as melhores estátuas, action figures e lançamentos aí de quadrinhos que estão acontecendo e de arte também no mercado. Tem todo o mercado de arte, inclusive, desses quadrinistas, que ainda é muito pequeno, mas eu vejo um potencial gigante para o futuro. Né? Porque os caras que desenham Marvel e DC, a maior parte é brasileiro. E esses caras, eles desenham comissões para você. Então, você pode chegar pro cara que desenha, sei lá, vamos colocar o Capitão América, que já teve algum que você desenhou. Você fala, putz, eu queria fazer uma arte que tem o Capitão América fazendo tal coisa. O cara faz personalizado para você. Né? E aí, você faz com algo que tem uma memória muito boa e pensa como que é ter isso na sua casa. Um quase fala, cara, só eu tenho isso. Foi a minha ideia executada por o cara que desenha oficialmente isso. E acessível, não é tão barato, obviamente, mas ainda é algo acessível no mercado. Legal. O Pedro já teve, né, Pedro? Fala um pouquinho também. Você já teve um canal, um vídeo, um podcast, certo? Eu já me aventurei muito na produção de conteúdos relacionados a jogos eletrônicos, principalmente. Eu sou fã de carteirinha de tecnologia desde que eu tenho 4 anos, quando meu pai comprou um MSX. E aí eu comecei a brincar no MSX dele, depois aprendi DOS para poder rodar jogos dentro do DOS, aprendi computador por causa disso. E acho que jogos eletrônicos trouxeram, assim, não só abriram porta da tecnologia e me fizeram ser um entendido do assunto hoje, mas também abriram portas para o meu inglês, abriram portas para a cultura de uma forma geral, para ensinamentos. Então sempre fui muito apaixonado. Já tive um podcast durante 8 anos que falei sobre videogame. Hoje ele não existe mais, não existe nem formas oficiais de encontrar ele, mas quem sabe um dia eu consigo trazer ele de volta. Mas eu costumo fazer algumas lives na Twitch de vez em quando. Então convido vocês, se quiserem conhecer, entrar na www.twitch.tv/baixofrentesoco, que é o Hadouken, lembra do Hadouken?
que vocês podem me encontrar lá falando de vez em quando sobre besteiras de jogos eletrônicos. Só um ponto sobre Hadouken, eu tô preocupado com o Street Fighter. A gente faz uma Olimpíada na área, né? Normalmente uma vez por ano, com várias atividades, desde futebol, vôlei, pebolim, tênis de mesa, mas tem a de games. E esportes. Né? E aí a parte de games, normalmente vai FIFA, vai Mario Kart, mas eu coloco votação. Esse ano, por causa do Street Fighter 6, eu fui lá e coloquei, né? Tem lá Mortal Kombat, Street Fighter, King of Fighters, Tekken, e Street Fighter não ganhou nenhum voto. De uma área de quase 60 pessoas. O Street Fighter 6 tá bom, tá? O Street Fighter 5 foi um jogo que teve muita dor. Eu fiquei chocado, porque a galera é total Mortal Kombat e depois KOF. E eu falei, cara, não acredito que eu tô vivendo num mundo onde Street Fighter é o jogo de velho. KOF é jogo de velho. King of Fighters é pra quem jogava no fliperama da rodoviária e hoje em dia tem pelo menos 35 anos. Dá pra ver que eles gostam muito do assunto. Os dois, se deixar aqui, vão varar horas falando do tema. Eu vou pedir para a nossa equipe deixar o banner para vocês clicarem, se vocês quiserem, diretamente cair no canal, no seu canal, para ajudar, né, o fluxo. Gente, eu vou precisar fazer um encerramento. Eu queria agradecer vocês pelo tempo. A conversa passou muito rápido, mas já passou o nosso tempo. Qualquer assunto que vocês queiram explorar mais, gente, com a Bridge ou com o Rafa, né, usem os canais oficiais de contato com a Bridge, a gente faz a ponte. Então, primeiro, Rafa, muito obrigado. Suas últimas palavras aí para quem está te ouvindo e um prazer enorme te ver aqui, né, e ter essa conversa com você. Imagina, Cadu, eu que agradeço. Acho que é o meu recado para a galera que está pensando em trabalhar com IA, né, porque está ficando na moda, nunca se esqueça de fazer um bom trabalho de estruturação. Procure empresas no mercado, se você não tiver estrutura, que possam ajudar vocês a deixarem a base organizada. Se a base de dados não for lisa, sólida e coerente, game over, você vai gastar dinheiro à toa. Boa. Pedro, muito obrigado. Aproveito a oportunidade do Rafa falar. A Bridge é uma das empresas que pode te ajudar a fazer toda essa estruturação. A gente tem uma experiência acumulada em mais de 140 empresas ao longo dos últimos anos e a gente atua em todos os setores de mercado, trabalhando não só com Data Analytics, mas a gente trabalha com automação de processos e o apoio em toda a transformação digital que a sua organização pode precisar. Então, conte com a gente, que a gente tem bastante case interessante nesse assunto. Gente, muito obrigado. Acompanhe a gente no canal aqui e até o próximo vídeo. Um abraço.